De Deus nesse lugar. Há uma presença de Deus nesse ambiente. E eu costumo dizer que onde a presença de Deus está, o ambiente se torna propício a milagre. Não que milagre seja uma obrigação da parte de Deus para conosco, porque o maior milagre Ele já fez. Mas o milagre é a consequência daquilo que Ele é e é consequência da graça de Deus nas nossas vidas. Há uma presença de Deus nesse lugar. Pode ficar à vontade, tome o seu lugar, mas não se desconecte desse ambiente. Guarde a sua mente e o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas nessa noite. Eu tenho um pouquinho de retorno para me ajudar, por favor? Feliz demais em estar aqui com vocês. Igreja Verdade em Cristo é parte da minha casa já, eu fico bem à vontade. Quando o pessoal entra em contato igual, vou matar a saudade do pessoal, gente. Amo estar aqui com vocês, viu? É um presente de Deus poder compartilhar da mesma fé, das mesmas convicções, daquilo que nós cremos em Deus. Eu estou diante de uma igreja que entende os princípios da adoração. Eu estou diante de uma igreja que teme e reverencia ao Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Então o maior desafio seu aqui nessa noite vai ser guardar o seu coração e a sua mente e ministrar essa palavra comigo, porque a palavra que eu vou ministrar hoje, ela está ministrando ao meu coração. Eu vou me auto-ministrar nessa noite, mais do que aquilo que eu já venho digerindo na minha casa, e o Espírito Santo vai dizendo: Júnior, você precisa viver isso, Júnior, você precisa viver isso. Irmão, então não vai ser uma ministração, não leve para o lado pessoal, nada do que eu falar aqui vai ser para te atacar, mas vai ser algo daquilo que o Espírito Santo está me chamando para viver. E como eu amo a sua vida, como igreja do Senhor, eu quero que você viva isso comigo. Posso ouvir um amém? Então pregue comigo nessa noite, deixe seus lábios fluírem, debrados de júbilo ao Senhor, porque nós seremos ministrados nessa noite. Eu quero ouvir você ministrando comigo, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia e vamos para aquilo que é tão interessante, tão importante estudar a palavra de Deus. Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 26. O texto vai ser um pouquinho longo, porque eu preciso relembrá-los. Nós temos o tema ali para deixar no telão, pode ser? O que eu vou pregar hoje aqui, irmão, não é nada do que você não conheça como cristão. Amém? Mas eu saí lá de Penha. Inclusive estou aqui com minha fiel escudeira, né, minha amor? Meu amor é minha intercessora aí, me acompanha. Além de me dar 2 filhos lindos, é minha intercessora. E estou com esse casal precioso, que são mais do que primos, né? São irmãos. Caminham juntamente comigo, fiéis escudeiros aí, Júnior e Grace. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. O que eu vou pregar hoje para você é algo que você já conhece, mas eu vim lá de Penha para relembrar você do maior legado que Cristo nos deixou. Por incrível que pareça, irmão, o Espírito Santo vai ministrar no meu coração: Júnior, por que é que vocês pararam de pregar sobre a cruz? Irmão, eu vou me emocionar aqui pregando para você, e eu quero que você me compreenda, porque eu estou sendo confrontado, despedaçado com essa mensagem. O Espírito Santo continua me perguntando: Júnior, por que é que o maior legado está cessando? As pessoas estão se esquecendo. Irmão, deixa eu falar algo para você, eu já quero começar a pregar antes de ler. Quantas vezes eu e você, todos os meses, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, sim ou não? E quando o pastor está ministrando aqui, uma das falas que está em Lucas e também em Coríntios é: fazer isso em... Uau, que bom que você conhece a Bíblia. Em outras palavras, o Espírito Santo está nos dizendo através de Paulo. Jesus disse isso lá em Lucas e Paulo está repetindo o que Jesus falou. Mas o Espírito Santo está nos ministrando no coração o seguinte: quando vocês participarem disso, lembrem o real sentido do que é participar do corpo e do sangue. Relembrem a minha trajetória, Getsemane, lidar com Judas, porque o Getsemane foi todo o início da trajetória do Calvário. Lembrem-se, tragam à memória tudo que eu vivi. Não
se esqueçam disso, irmão. Quantas vezes eu e você deixamos com que isso passou a se tornar um protocolo na vida de muitos cristãos, e eu estou me auto-ministrando aqui, estou falando por mim, tá, irmão? A gente repete com o pastor fazer isso em memória de mim, ou a gente até ouve, mas em nenhum momento daquele período da ceia a gente para um pouquinho com o cálice e o pão na mão e a gente tenta relembrar o que Jesus viveu. Irmão, não levante a mão, mas só guarde seu coração se você se identifica com isso. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós acabamos nos esquecendo da mensagem da cruz. Aquilo que foi o fator fundamental, o divisor de águas na história entre Deus e homem, foi a cruz. O AC e o DC faz parte disso. Quando Jesus nasceu, virou a chave do AC e DC. 33 anos depois, nós tivemos o privilégio de sermos reconectados com Deus, e não só nos voltamos a ter um relacionamento com Ele, mas como saímos do papel de criatura a filhos de Deus. Mas nós permitimos, Hollywood deturpou, obrigado meu irmão, Hollywood deturpou na nossa mente, e nós romantizamos a mensagem da cruz. O felizes para sempre entrou na nossa mente e nos fez entender que tudo precisa acabar felizes para sempre. Só que a cruz em si não foi o felizes para sempre, foi uma trajetória dolorosa, foi a via dolorosa de Jesus. O felizes para sempre foi 3 dias depois, ou seja, antes dos 3 dias foi uma jornada de dor, de martírio, de flagelo, de humilhação. Até mesmo o inferno achou que tinha vencido, mas o 3º dia fez toda a diferença na minha e na sua vida. Obrigado, querido. Eu vim aqui essa noite para resgatar a nossa memória, a trajetória de Jesus na cruz, e estudarmos um pouquinho sobre algumas características, alguns detalhes do legado que a cruz nos deixou. Amém? Você promete que vai me amar até o final dessa mensagem? Vai continuar me amando depois? Então vamos ler Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 15. Aleluia. Título de Jesus condenado à morte. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem, e eles tinham então um preso famoso, chamado... Está todo mundo aqui? Prega comigo, vamos lá? Vou começar de novo, hein? Eu vou incomodar vocês hoje, gente. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa que eles escolhessem, e eles tinham então um preso famoso chamado... Isso é para o irmão que está meio desacordado, acordar aí, em nome de Jesus. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir por Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhe respondeu dizendo: qual desses 2 quereis vós que eu solte? E eles novamente disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhes perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado.
Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue dessa pessoa justa, vede vós. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Versículo 26 diz: então lhe soltou Barrabás, e tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados, e despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate, e eles trançaram uma coroa de espinhos, e colocaram sobre a sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E saindo eles, encontraram um homem sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E sentando-se, o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciões, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és rei de Israel, desce agora da cruz e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus: liberta-o agora se ele quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. 45, estamos indo para o final da leitura. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E cerca da hora 9, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam-lhe: homem, ele chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja, embebedou em vinagre, pondo-a uma cana, dava-lhe de beber. Os outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Até aqui, querido, uma leitura um tanto longa, mas eu precisava resgatar essa trajetória de Jesus na cruz do Calvário. Irmão, entenda algo, eu volto a falar, a cruz foi divisor de água na minha e na sua história. Só que cruz não dá like, irmão. Cruz não dá seguidor. Cruz não atrai pessoas dessa geração.
Porque a nossa geração é uma geração que se acostumou com palavras e lugares confortáveis. Estão comigo aqui? E o Espírito Santo que continua me confrontando e perguntando: Júnior, por que não se prega mais sobre a cruz? Por que vocês deixaram de pregar sobre a cruz? Às vezes até cantamos sobre a cruz, mas cantamos de uma forma um tanto vaga, sem entender a profundidade do que realmente a cruz representa nas nossas vidas. Irmão, quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, lá no início da trajetória, formando os seus discípulos, Ele diz exatamente assim, você conhece o texto: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e... Quando Jesus está dizendo assim, negue-se a si mesmo, Ele está falando sobre renúncia. E renúncia envolve algo chamado poder de decisão, ou para muitos o livre-arbítrio. Quando se fala livre-arbítrio, a gente vai lá no Jardim do Éden, né? É impossível o crente não lembrar disso, né? Irmãos, tem uma coisa que Deus respeita, é o poder das suas decisões. Tem muita gente dizendo que a cruz está pesada, mas não é a cruz do propósito, é a consequência das decisões tomadas de forma errônea. Tem muita gente lutando com Deus, dizendo que o fardo está pesado, a cruz está pesada. Não é a cruz que está pesada, irmão, mas foram as suas decisões tomadas no ímpeto de um abalo emocional, que estão te trazendo essas consequências duras e pesadas, te fazendo achar que é a cruz. E aí a diferença disso, Júnior, como eu sei diferenciar isso, irmão? Quando existe propósito, você tem certeza que é a cruz que está sendo pesada, mas tem um propósito a ser cumprido. Até Judas, na vida de Jesus, tinha um propósito. O fato de Jesus estar com ele na mesa, sabendo que ele seria o traidor. Um pouco antes desse capítulo, um capítulo antes desse que a gente leu, você vai ler sobre essa cena. O fato de Jesus servir ele na mesa, na ceia, não é porque ele era um queridinho de Jesus, ou porque Jesus não sabia o que ele faria, mas é porque Jesus sabia que havia um propósito. Irmão, até quando existe propósito, até tolerar Judas a gente tolera, porque a gente sabe que Judas faz parte do propósito. Quando existe propósito na nossa vida, a cruz pode até estar pesada, mas a gente sabe que existe um propósito, e propósito é um desígnio da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Mas eu quero, o foco da mensagem hoje não é sobre propósito, eu quero me ater à cruz e à trajetória de Jesus. Jesus agora está então cumprindo um propósito, e eu quero começar a falar sobre os legados que a cruz marcou a nossa vida. Eu não vou conseguir abranger todos aqui devido ao tempo, são muitos legados, mas eu quero me ater pelo menos aos principais legados, ensinamentos que a cruz nos trouxe. E eu gostaria que a sua mente e o seu coração estivesse aberto aqui nessa noite para receber essa ministração em nome de Jesus. Jesus nos deixa, nos marca com essa história, com essa trajetória. E o principal legado disso tudo, eu falei para você que eu estou pregando para quem conhece Bíblia aqui, é uma igreja que conhece Bíblia, e eu quero só relembrar você. Eu vim aqui essa noite relembrar você, resgatar a sua memória isso. O principal legado de Jesus, um dos principais, se chama redenção. O que é redenção? É alguém que estava condenado, havia um veredito, você já estava retido, detido pelo seu algoz, e alguém veio e pagou a sua fiança. Só que existe um fator aqui, irmão, bem interessante, porque muitas pessoas já entenderam que o preço foi pago, mas a grande maioria continua se fazendo refém, mesmo já estando livres.
alguém comigo aqui? O preço já foi pago, um preço inestimável. Só que às vezes nós estamos igual o povo saindo do Egito no deserto. Eles já estavam livres, mas a mentalidade deles ainda era mentalidade de escravo, ao ponto de ter saudade do lugar que eles tinham saído, saudade das comidas que haviam naquele lugar. Primeiro fator que eu quero falar com você nessa noite: redenção. Escuta algo e grave isso no seu coração e na sua mente. Você foi redimido por Jesus. O sangue de Jesus foi suficiente, continua sendo suficiente e amanhã será suficiente para marcar a sua vida com redenção. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Porém, muitas pessoas ainda olham isso de uma forma e dizem assim: aconteceu, sim, Jesus foi para a cruz, sim, mas era um outro tempo, irmão. O tempo pode ter mudado, mas o meu Deus, Ele é ontem, hoje e será amanhã. Ele não mudou. Nós cantamos aqui, Ele é imutável. Mas a nossa mente foi se fechando e o ceticismo foi ganhando, a incredulidade foi ganhando espaço no nosso coração, ao ponto de nós não nos vermos mais como pessoas livres e muito menos como direito à paternidade de Deus. E isso tudo por algo chamado sentimento de culpa. Boa parte das pessoas dentro da igreja estão vivendo a vida, os dias atuais, em preto e branco, porque o corpo está no presente, mas a mente está no passado, e no passado é tudo preto, branco e cinza, não existe cor no passado. Se você ainda vive governado pela culpa, eu quero declarar sobre a sua vida: a graça de Jesus vai te alcançar nessa noite. Graça é favor para aquele que não merece. A graça te arranca desse lugar de culpa, irmão. Você foi redimido pelo sangue de Jesus. Ainda que o inferno diga não, você continua preso ainda, você ainda continua na mão dos seus algozes. Não, você precisa declarar para a sua alma: eu sou livre porque o sangue de Jesus me libertou. Não permita que o inferno brinque com as sugestões da sua alma. O que é sugestões? Pensamentos que nos ocorrem o dia inteiro. Existe uma estatística de que 80% do que a gente pensa nunca vai acontecer. Muito ou pouco? Muito ou pouco? Aí a gente pega esses 80%, a gente esquece dos 20% que realmente pode acontecer, e a gente se apega aos 80% e dá isso para Satanás ficar brincando com a nossa vida, paralisando o propósito de Deus na minha e na sua vida. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite é tempo de romper com as estruturas do passado. O Senhor está te apontando um destino, Ele está te apontando um futuro, e nesse futuro é o destino que Ele tem para a sua vida. Mas para ir para esse destino, para alcançar essa nova estação, é preciso romper com o passado, com as ferramentas velhas, com as roupas velhas, com os calçados velhos, porque o Senhor está te apontando destino novo. A cruz te trouxe redenção, a cruz te trouxe uma nova história, a cruz te trouxe um novo destino. Por que, Júnior, uma nova história, um novo destino? Porque a cruz foi para toda a humanidade, foi para aqueles daquela época, foi para o irmão que já viveu há 100 anos atrás, é para mim e para você, para a nossa geração atual, e é para aquela geração ainda que virá, a geração dos nossos netos. Ou seja, a cruz foi para toda uma humanidade. Júnior, por que redenção? Irmão, alguns aqui eu acredito que saibam, do final do último livro do Velho Testamento, a chegada de Jesus na terra, estudiosos falam sobre um período de 400 anos. Quantos já ouviram falar sobre isso? Alguns. Esse período de 400 anos se chama período intertestamental ou intertestamentário.
tanto faz. O que aconteceu nesse período? A humanidade mergulhou na devassidão, na imoralidade, na idolatria, no pecado, mas mergulhou de uma forma intensa que Deus se cala, Deus já não se revela mais aos profetas, os sacerdotes se corrompem. Irmão, a humanidade está totalmente desconectada de Deus. E esse período durou 400 anos. Irmão, um dia sem a presença de Deus na nossa vida já é uma tortura. Agora imagine 400 anos. Eu quero conjecturar uma historinha aqui, eu quero ilustrar para você uma história. Posso? Você me dá liberdade? Não deixe a religiosidade entrar na sua mente e dizer assim, Júnior, isso não é bíblico. Eu quero contar um pouquinho dessa história, ilustrar para você. Eu gosto de contar essa história, eu conto lá no Start, um curso que a gente tem lá em Pissarras, para os novos convertidos. Eu imagino, nesse período de 400 anos, já no finalzinho dos 400, 399 e alguns dias para chegar no 400, Deus olha para a direita, Ele olha para a terra, e Ele olha para a direita, e Ele olha para a terra, e Ele olha para a direita. Tem uma missão para ti, filho. Irmão, Jesus estava lá, Jesus estava no Gênesis, Jesus estava na criação, a Trindade estava na criação. Amém? Tem uma missão para ti. Ah, é, pai? É, tem uma missão, filho. Você vai descer na terra, vai se esvaziar da sua glória, vai descer como um homem, carne gerado de uma mulher, de uma virgem. E aí o pai começa a narrar a trajetória do propósito para o filho. E como é que vai ser? Vai ser legal. Talvez por isso que Jesus nos poupa dos detalhes do propósito, irmão. Porque se Ele falar pra gente como vai ser, provavelmente a gente acaba abortando. Sim ou não? Ele, filho, não vai ser tão legal como tu espera. Mas eu vou nascer numa casa aconchegante, bem quentinha. Não, filho, tu vai nascer numa manjedoura, numa estrebaria, no meio dos animais ali, um pouco de mau cheiro. E depois? Depois você vai crescer numa família muito humilde, pai carpinteiro, você vai trabalhar com ele, vai aprender a profissão de carpintaria. Mas e depois? Depois você, de um longo tempo você vai começar o início do propósito real porque você foi para a terra. Mas aí eu vou ser aceito por eles? Não, filho. Tu está indo para redimir eles, porque a minha aliança com eles está rompida, está quebrada, filho. 400 anos que eu não tenho relacionamento com o homem. Irmão, entenda algo, Deus nos criou para relacionamento com Ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não que Ele tenha uma necessidade de nós, mas nós temos uma necessidade de estarmos conectados nele. Como um pai que ama o filho, não é uma necessidade de Deus depender emocionalmente da gente, não. Mas Ele como um Criador e agora como nosso Pai, após Jesus na cruz, nos deu o acesso à paternidade. Ele nos ama ao ponto de querer relacionamento comigo, com você. E aí Jesus continua perguntando para o pai o propósito, mas beleza, e aí depois ele, não filho, tu vai ser rejeitado, você vai ser humilhado, e Deus vai narrando para Jesus. Estou conjecturando, tá, irmão? E no final como vai ser? Olha, no final você vai ser flagelado, ser um pouco dolorido, depois você vai ser crucificado, só que não se preocupa, no terceiro dia você vai ressuscitar. Depois de uns 40 dias ensinando o povo na terra lá como eles devem proceder agora sem você, mas agora o Espírito Santo vai em seu lugar e vai continuar o trabalho que você começou. Depois você volta para casa. Conjecturando aqui, tá, irmão? Pergunta: Jesus poderia ter abortado e Jesus tinha todo o direito, sim ou não, dizer assim, pai, não quero isso não. Sim ou não?
Só que aqui entra uma segunda lição do propósito e da cruz. Jesus disse sim, mesmo sabendo de todo o sofrimento que passaria, porque ele entendia o amor que havia no coração do Pai pela sua criatura. Agora, o legado da redenção que a cruz deixou está nos trazendo um segundo legado que é um dos principais, se não o principal mandamento que a Bíblia nos deixa, que é algo chamado amor. A cruz nos marca pelo amor de Deus, pela uma humanidade, e o amor de um filho por um pai que entende o amor do pai pela criatura e decide ir até o fim por mim e por você. Irmão, ele era filho de carpinteiro, ele já sabia da trajetória, ele já saberia que cruz tem a ver com madeira e com pregos. Agora imagina Jesus aprendendo a profissão com José, pregando, imaginando assim, será que vai ser essa polegada, o prego que vai perfurar as minhas mãos? Será que é essa madeira aqui que vai ser usada para minha crucificação? Eu não quero emocionar você, irmão, mas eu quero trazer uma realidade do que Jesus viveu, do que ele aceitou e do que ele determinou em seu coração de ir até o fim por mim e por você. E a pergunta é, irmão, é sério que depois de entender a profundidade do que Jesus aceitou por mim e por você, do que ele fez por mim e por você, nós vamos continuar dando direito para as pessoas determinar a intensidade, o nível do nosso relacionamento com Deus, de estar ou não na igreja, no ambiente da igreja? Ah, mas o irmão me incomoda, eu não consigo ter paz com o irmão. Irmão, é sério que depois de entender a profundidade de Jesus, nós vamos ainda nos ater a esse tipo de pensamento e dizer que não vale a pena estar na igreja? Eu quero te fazer pensar nessa noite, porque eu estou pensando e refletindo muito sobre isso. Essa mensagem está me desmontando. Tem alguém aqui comigo nessa noite? E foi dessa forma que Jesus realiançou a humanidade com Deus. O pacto da nova aliança, você ouve isso também na ceia, sim ou não? Esse é o pacto da nova, porque a velha aliança estava quebrada. Tem alguém aqui comigo? Está entendendo o que é o pacto da nova aliança, irmão? 400 anos a aliança estava quebrada. Jesus, na cruz do Calvário, vertendo seu sangue, ele nos realiançou com Deus, o Pai. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Porque o caminho, o que é o caminho, irmão? O caminho, definição do caminho. Um ponto de origem que liga a um ponto de destino. Essa é a definição do caminho, sim ou não? O propósito do caminho é esse. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Ele nos realiançou com Deus. Ele é o caminho porque ele conectou nós do ponto de origem ao Pai, o nosso ponto de destino, porque lá é o nosso destino final. O nosso destino não é na terra. Aqui na terra é apenas uma passagem, o começo daquilo que será na glória. Irmão, a morte de Jesus na cruz não foi o fim, foi o começo da nossa redenção. A morte de Jesus na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue, não foi o fim, mas foi o início de tudo aquilo que o Senhor veio fazer nessa terra, daquilo que Deus, o Pai, o designou para fazer nessa terra. As pessoas muitas vezes se escandalizam, se chocam quando eu digo, irmão, para de achar, de vir à igreja, achando que Jesus tem a obrigação de fazer milagre por você. As pessoas se chocam, se escandalizam. Irmão, deixa eu quebrar esse encanto na sua mente. O propósito de Jesus na terra não foi fazer milagre. O propósito de Jesus na terra foi morrer por mim e por você. Fazer milagre era uma consequência daquilo que ele era. Era uma ferramenta de demonstrar para que ele veio a essa terra. Assim como Deus te dotou de qualidades, quem canta tem a ferramenta de ganhar a atenção das pessoas com a música. Sim ou não? Quem tem uma boa oratória tem a habilidade de trazer uma pessoa para a igreja, diferente daquele que não sabe se expressar. Aquele que dança, aquele que ensina. Cada ser humano é dotado de 4 qualidades ou mais, que nem ele sabe que tem. Você sabia disso?
Quem plantou isso? Por causa de um propósito. Fazer milagres na terra, curar as pessoas, não era o propósito de Jesus, era uma consequência daquilo que ele era na terra. O principal propósito sempre foi e vai ser a cruz. Estão comigo aqui, gente? A cruz nos trouxe redenção. A cruz nos marcou por o amor de um pai que entrega aquilo que ele tinha de melhor, o seu filho, o seu único filho, por pessoas que não mereciam. João 3 vai narrar isso. Por amor, Deus. Tão conhecido esse versículo, vamos lá, alguém conhece? De novo. Aleluia. Ele entregou por amor. Foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou que deu o seu filho. Irmão, aqui existe dois legados num só. O legado do amor. Amou tanto ao ponto de dizer assim, agora eles não vão ser mais criaturas, eles vão passar a ser filhos. Eu quero os adotar como filho. Irmão, tanto que você vai ler Jesus, antes da crucificação vai aparecer o termo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Após a crucificação você vai ler o termo Jesus, o Filho primogênito de Deus. Ou seja, o primeiro de muitos que estão vindo. Eu e você fazemos parte dessa adoção. Ei, o inferno perdeu achando que nos manteria na orfandade, irmão. Você só está na orfandade se você permitir que o inferno te coloque nesse lugar, porque por Deus você já não está nesse lugar. Por Deus o inferno não te encontra mais lá. Por Deus você já faz parte da família dos céus. Você tem um pai. Talvez você não está enxergando Ele como um Deus Pai, porque você ainda olha para Ele e vê Ele como um Deus Senhor. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar para que você saia por aquelas portas convicto de que Deus te trouxe para viver um relacionamento de pai e filho com Ele nessa terra. Amém? Posso ouvir um amém? Então agora, primeiro fator foi redenção, segundo, amor. Só que junto com o amor, Deus faz algo, Deus entrega. Porque Deus amou o mundo que deu. Irmão, quando existe amor, existe entrega. Estão comigo aqui? Quando você ama, você entrega. Deus está nos ensinando sobre o amor e sobre entregar. E talvez entregar seja um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida. Nós cantamos, e eu entrego tudo a Ti. Só que às vezes o tudo que nós estamos entregando, que achamos que estamos entregando, não é o tudo que Deus realmente espera de mim e de você. Talvez tudo que a gente acha que, eu estou dando tudo. Não, irmão, talvez o tudo ainda não é 50% daquilo que Deus deseja mexer aí dentro de você. Existem áreas da nossa vida que a gente tranca muito bem trancada e não permite que nada nem ninguém acesse. Sim ou não? Deus deu aquilo que Ele tinha de melhor. Por isso que eu não entendo uma geração que diz que, estou fazendo para Jesus. Ele sabe que eu não tenho tanto tempo assim para me preparar, irmão. Isso não entra na minha mente. Por que que Ele deu o que Ele tinha de melhor e eu tenho que dar aquilo que me sobra? Eu mexo com música na igreja desde criança, desde os 9 anos de idade. E nesses anos todos, hoje estou com 45 anos, alguns cabelos brancos, devido ao departamento de louvor. Brincadeira, irmão, só para descontrair, tá? 18 anos foram liderando o Ministério de Louvor. E o que eu mais ouvi nessa trajetória, e não quero generalizar, né, os músicos aqui da casa aqui, não estou generalizando, viu? Mas o que eu mais escutei é isso, eu faço para Deus. Irmão, se faz para Deus, dedica tempo para se preparar.
Porque se Ele deu o que tinha de melhor, Davi dizia isso: eu não vou dar ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Ele nos ensinou o legado do amor, e quem ama, entrega. Quem ama, sabe dar. Só que entregar muitas vezes tem sido o nosso maior desafio. Achamos que estamos entregando, mas na verdade precisamos entender muito mais sobre esse tema, que é entregar algo a Deus. Eu imaginei que haveria um silêncio, mas eu creio que nesse silêncio o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Por amor Ele deu o seu Filho. E esse fator dar nos conecta agora a um outro fator, a um outro legado. Que mesmo Jesus sendo crucificado, foi um ato individual da parte dele, porque ele foi o único cordeiro representando todos os cordeiros e todos os sacrifícios, sim ou não? Então foi um ato individual, mas esse ato individual foi para quebrar algo chamado individualismo. Uma única pessoa, um indivíduo morre por todos os indivíduos. Então o ato de Jesus na cruz, o ato de Deus amar, de Deus dar o seu Filho, de Deus entregar por nós, agora está nos ensinando que um único indivíduo, ele morre de uma forma, de um ato individual, para despedaçar o individualismo. E a pergunta é: se a cruz nos deixa esse legado de despedaçar o individualismo, por que muitas vezes eu e você cogitamos ou pensamos que a gente consegue caminhar sozinho? Eu quero dar alguns segundos para você refletir sobre isso. Se em algum momento você diz assim: para mim não dá mais esse negócio de igreja não, chega, melhor coisa que eu vou fazer é parar esse negócio de igreja, porque... Irmão, não é pessoal, estou me auto-ministrando, tá? Não se escandaliza não, irmão. Vou parar com esse negócio de servir na igreja. Chega. Ixi, aquela irmã lá é insuportável. Irmão, se o ato de Jesus na cruz despedaçou o individualismo e nos deu uma oportunidade horizontal, porque o significado da cruz fala muito de uma forma literária, né? Vertical e horizontal. Horizontal porque Deus está dizendo assim: os meus braços estão abertos para toda uma humanidade. Agora é você quem depende de fazer parte dessa família. É você quem decide fazer parte do coletivo. É você quem decide fazer parte do corpo. É você quem decide entrar para a família cristã. É você quem decide caminhar no bando. É você quem decide fazer parte do time. Irmão, o poder da decisão novamente. Jesus já conquistou para nós o que precisava ser conquistado. Ele já pagou o que precisava. Agora, o poder da decisão de aceitar isso que Ele já fez por nós depende de mim e de você. Porque não se assuste com isso, o individualismo, ele está ganhando espaço dentro da igreja. As pessoas estão achando que é possível ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sozinho, irmão. Igreja é corpo. Até mesmo a nossa adoração, existe dois fatores: existe a adoração pessoal e existe a adoração corporativa. O que é adoração pessoal? É eu no meu secreto da minha casa, você com seu radinho ligado, o irmão com seu teclado ligado, eu com meu violão, o irmão, cada um no seu. Lá é a minha adoração pessoal, é o meu momento com Deus pessoal. E eu não estou falando de adoração música, isso é um outro tema. Um outro dia eu venho falar sobre isso. Quando eu venho para a igreja, agora está virando uma adoração corporativa, porque agora eu estou envolvendo o corpo na adoração. E a adoração corporativa só funciona quando existe a adoração pessoal, irmão. Em todos os aspectos da Bíblia nós vamos ver a Bíblia, Jesus em sua trajetória despedaçando o individualismo. Até mesmo a Trindade são 3 pessoas. E é tão interessante porque Deus nunca se coloca
elas sempre estão igualadas. Pai, Filho e Espírito Santo. A pergunta é, por que é que eu e você temos esse legado, essa marca em nós? Temos a Bíblia, que é o nosso manual de vida. Muitas vezes a gente cogita, nós pensamos, achamos que nós podemos caminhar sozinho. Irmão, quem caminha sozinho se torna presa fácil para o adversário. Agora, quando você está dentro do corpo, você vai ter desafios, sim, você vai ter desafio, irmãos. Porque o nosso maior desafio, um dos maiores desafios, é relacionamento com pessoas. Só que pessoas estão inseridas em todos os aspectos da nossa vida. Então, se eu saio da igreja porque eu não consigo me relacionar com os irmãos, possivelmente eu vou sair do meu trabalho porque eu não consigo me relacionar lá eu vou ter problema, e aí na escola vai ser a mesma coisa. Quando nós olharmos para nós mesmos, nós vamos estar trancados dentro de um quarto, isolado, sofrendo de doenças psicossomáticas, vindas da alma, porque nós nos isolamos, e é isso a consequência de quem se isola. É estar trancado dentro de uma casa sem interagir, sem estar num ambiente social. A realidade de muita gente. Eu vim lá de Penha aqui para trazer a sua memória, que tudo aquilo que nós achamos que nós perdemos, ou que nós não temos mais direito, a cruz ressignificou nas nossas vidas. A cruz despedaçou o individualismo. Aquilo que era singular se tornou plural. Aquilo que era unidade se tornou coletivo. Porque aquilo que era unigênito agora é primogênito. Era um, agora são muitos. Irmão, caminhar como igreja é isso. Caminhar com Jesus é isso. Ainda que eu tenha desafios dentro do departamento, ainda que eu tenha desafios no ministério, ainda que eu tenha dificuldade, irmão, é nessas dificuldades que o Senhor vai nos dando graça, para nós sermos moldados, como Salomão diz, como ferro afia o ferro, assim sou eu e meu irmão, e é esse lugar de ser afiado, é na igreja. É interessante que a gente se frustra na igreja e quer sair da igreja, mas a gente se frustra no trabalho, mas não acaba não saindo do trabalho, irmão. Eu me frustro nessa igreja, eu vou para outra igreja, irmão. Claro que é um único reino, tá? Mas a questão não é a igreja em si, mas é essa mudança repentina, porque eu não consigo me relacionar com o irmão, ou porque eu não gostei da forma com que o pastor falou comigo, ou o pastor não me mandou uma mensagem, irmão. Você já parou para pensar que muitas vezes o pastor não te mandou uma mensagem, é porque naquele dia ele está precisando receber uma mensagem sua? Dá um chat GPT aí, é assim que fala? Um Gemini, pesquisa aí, irmão, as estatísticas da vida, da profissão de um pastor. Depois você fala comigo, ou depois você procura o seu pastor e dá um abraço nele e pede perdão para ele. A cada 10 pastores, 8 não têm amigos. A cada 10 pastores, 8 sofrem de doenças psicossomáticas. Mas ainda assim permanecem porque existe um. Deus confiou vidas na mão de um pastor. Não sei porque eu entrei nesse tema, mas o Espírito Santo sabe. Mas o que eu estou falando para você é que muitas vezes o individualismo acaba nos levando para o egoísmo. Onde eu preciso que todos me enxerguem, onde eu preciso que todos olhem para mim, porque se não olharem para mim, eu vou mudar de igreja, aí você muda de igreja, e lá vai ser a mesma coisa, irmão, porque a geração se tornou individual, não é um problema local, mas é um problema da nossa geração. Eu não quero entrar no mérito do porquê nos tornamos isso, mas eu quero trazer para você uma certeza, de que aquele que nos comprou, que nos redimiu, que nos amou, que entregou o seu Filho Jesus, e que nos deseja nos arrancar desse lugar de individualismo e para viver no corpo, no todo, na sua totalidade. Por quê? Porque no céu é totalidade, no céu é corpo. Se eu entendo que aqui não é o meu lugar, eu preciso aprender a lidar com pessoas e me relacionar, porque no céu terão muitas pessoas. Irmão, estou sendo o mais objetivo e claro possível para que você entenda essa ministração. Para que você não permita mais que o inferno paralise aquilo que Deus está fazendo em você e irá fazer através de você. Porque aquilo que Ele irá fazer em você, irmão,
vai trazer desconforto, vai trazer incômodo, como uma mudança, como mudar os móveis, como uma faxina de uma casa. É confortável, sim ou não? Os móveis fora de lugar é confortável? Mas depois tudo arrumadinho fica bom, sim ou não? Assim é o agir de Deus na nossa vida. Quando nós estamos tendo dificuldade de relacionamento na igreja, Deus está nos afiando, Deus está nos ensinando, assim como Jesus foi perseverante, assim como Jesus foi resiliente na cruz, assim como Jesus suportou, assim como Jesus prosseguiu até o fim. Caminhar na igreja, no corpo, nos ensina isso, a ser perseverantes, a ser resiliente. Por quê? Porque nós entendemos que Deus está agindo em nós, Ele está trabalhando em nós, Ele está forjando em nós algo que está nos habilitando para cumprir aquilo que Ele tem para nós nessa terra. Mas propósitos estão sendo abortados por causa do individualismo. Em nome de Jesus eu oro para que a sua mente esteja aberta e livre, para que você entenda que ser igreja é viver com o corpo, onde cada membro tem a sua importância. Porque esse mesmo Jesus que decidiu se entregar numa cruz, por mim e por você, após 40 dias ele ascendeu aos céus, e agora nós temos a promessa de que ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar a sua igreja. Eu quero estar com você na glória, irmão. Porque as duras e momentâneas dores que nós passamos nessa terra, assim diz a Bíblia, não se comparam com a glória que há de vir. Se você entende que você deseja e tem convicção que deseja morar na glória, irmão, aprenda a viver dentro do corpo. Se submeta a viver dentro do corpo. Porque Ele vem buscar a sua noiva. E quando eu digo, Deus, eu quero um relacionamento contigo, mas ó, eu decidi ser igreja sozinho, é como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus, tu é muito legal, mas a tua noiva, ó, não está com nada. Ele vem buscar a sua noiva, eu e você precisamos fazer parte da noiva. Estar preparado para o grande dia vindouro. Jesus está voltando. Irmão, muitas vezes nós esquecemos desse pequeno grande detalhe, desse fator tão importante quanto a crucificação. Quantas vezes eu e você lemos isso, cantamos, ouvimos, mas nós não paramos para entender a profundidade. Essa é a maior verdade e a maior certeza que como igreja do Senhor nós temos. A certeza de que nós somos salvos e resgatados na cruz, e a certeza daquele que nos salvou na cruz do Calvário, Ele virá buscar a sua noiva. Eu e você precisamos estar prontos para isso, irmão. Talvez até esquecemos de uma canção tão linda que cantamos por muitas vezes na hora da ceia. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Essa música está falando sobre a cruz e sobre trocar uma coroa quando estivermos com Ele na glória. Irmão, talvez nós cantamos por muitas vezes isso, mas nós esquecemos dessa profundidade. A cruz é a maior mensagem que nós podemos levar aos corações aflitos. A cruz nos traz um legado, uma marca. A cruz de Cristo marcou uma geração e várias gerações seguidas, porque todo mundo sabe o que é cruz. Só que poucos decidem pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Quando Jesus está dizendo, tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo assim, vem comigo, não para uma vida de fofura, mas para uma vida de renúncia, uma vida onde teremos desafios, mas da mesma forma que eu venci, vocês vão vencer também. Irmão, está entendendo que Jesus nos chama para viver desafios, mas Ele nos dá promessa, Ele nos dá uma garantia da presença dEle conosco. A certeza que nós temos é de que Ele está agindo em nós e irá agir através de nós.
O meu convite a você nessa noite que entendeu essa mensagem, você que entendeu esse detalhe, eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Se o louvor puder subir comigo, eu quero orar com você nessa noite. E talvez a sua oração vai ser: Júnior, Senhor, por muito tempo eu estive distante e esqueci de trazer memória tudo que o Senhor fez por mim. Irmão, quando nós voltamos a lembrar, quando nós lemos e relemos a história da cruz, até mesmo lidar com os pecados de estimação fica mais fácil. Porque você começa a gerar temor no coração. Irmão, está entendendo porque o inferno nos fez esquecer ou lembrar com distância da trajetória da cruz? Porque quanto menos a gente lembra disso, menos temor a gente tem no coração. Irmão, que você possa trazer à sua memória todos os dias a crucificação de Jesus e a ressurreição dele ao terceiro dia. Isso marcou a nossa vida. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. Senhor, fale com o Senhor onde você está. Fale com o Senhor onde você está. Expresse Ele como está o seu coração diante de tudo que você ouviu nessa noite. A certeza que você tem é que Ele está te ouvindo e Ele deseja reatar com você. Gostaria que você falasse com os... Queremos proclamar, Senhor, aos quatro cantos da terra, que Jesus nos redimiu, que Jesus nos alcançou, que a cruz nos fez livres. Obrigado, Senhor, por decidir em seu coração ir até o fim. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pelo privilégio de sermos realiançados com o Pai e sermos chamados de filhos. Pai, nós paralisamos agora na mente dos nossos irmãos todo sentimento de orfandade, todo sentimento de culpa que aprisiona no passado. Nós declaramos, eles são livres para avançar para uma nova estação, eles são livres para fluir naquilo que o Senhor tem para fazer através deles. Pai, nós declaramos agora, Senhor, libertação sobre cada mente cativa, libertação sobre cada família, Senhor Jesus, aprisionada, Senhor. Pai, nós declaramos que o inferno perdeu, eles irão avançar e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Nós iremos clamar e proclamar a mensagem da cruz. Cantaremos e clamaremos que a cruz nos fez livre. Pai, nós declaramos que somos os teus filhos e nada nem ninguém irá parar aquilo que o Senhor está fazendo em nós, irá fazer através de nós. Eu declaro isso sobre a mim e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe a sua vida. Quem assume o culto?